Boa noite a todos. Estão com frio? Tá uma delícia esse frio, né? Guardai-vos para que ninguém vos seduza, porque muitos virão sobre o meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. E eles enganarão a muitos, e surgirão e porque a iniquidade será abundante, em muitas pessoas a caridade irá esfriar. Será salvo, porém, aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui, ou está lá, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Então veja bem, Jesus já fazendo uma profecia do que exatamente está acontecendo nos dias de hoje. O amor esfriou, a maldade aumentou, coisas que algumas décadas atrás a gente achava um absurdo, hoje a gente acha normal, que a gente vê todo dia, né? Por exemplo, a mentira. Antigamente a mãe ensinava aos filhos a não mentir. Hoje a mentira é do tal de fake news. Aí tá na televisão, tá na internet, tá em todo lugar, parece que virou moda, né? Então é uma coisa que hoje não é feio mentir. Não é mentirinha de nada, não faz mal. Mas antigamente fazia mal. E os falsos cristos e os falsos profetas, que Jesus nos alertou, que no Evangelho nos fala que eles iriam surgir, eles já estão aí. Naquela época, já tinha alguns falsos cristos e falsos profetas, que João Evangelista alertou Jesus, como nessa fala aqui, ele alertou. E hoje, eles estão aí, bem escancarado aos nossos olhos. E o que seria os profetas? Os profetas antigos, eles eram mensageiros do Cristo. E qual era a missão desses profetas? Era divulgar a verdade, era instruir o povo, era preparar o povo para a vinda de Jesus. Mas também aparecia os falsos profetas, os falsos cristos, que também tentava e conseguia, como até hoje, enganar o povo. Porque os profetas nada mais são do que o que nós somos hoje, médiuns. Eles são médiuns. Eles viam o que ia acontecer na frente, viam o que ia acontecer no presente. Então eles faziam uma previsão do que ia acontecer. Eram chamados de profetas. Hoje, como Jesus falou que é esparramado o seu espírito por toda a carne, então tem médiuns ou profetas espalhados por todos os lugares. Por que esses profetas estão espalhados por todos os lugares? Para que as verdades do Evangelho sejam divulgadas de uma forma que todos possam ouvir. A porta do céu, a porta do mundo espiritual,
está escancarado, está aberto. Em todo lugar tem profeta, em todo lugar tem médium. E os médiuns não estão emparedados na casa espírita. Ele é médium na casa espírita, mas quando ele sai daqui, que vai para a sua casa, ele continua sendo médium. Quando ele vai para o seu trabalho, ele continua sendo médium. Quando ele vai para a vida social, ele continua sendo médium. A mediunidade não é só na casa espírita, está em todos os lugares, porque em todos os lugares tem espíritos. Se todos os lugares têm espírito, e todos nós, de uma certa forma, somos médios, pelo sentido íntimo, como diz Leon Denis. Leon Denis fala que nós temos o sentido íntimo, ou o sexto sentido, né? Esse sentido íntimo faz com que todos os homens possam entrar em contato com o mundo invisível, através da intuição, da inspiração. Isso faz de todos nós médios. Agora tem os médios de mediunidade ostensivas, chama, né, na codificação. Esse já sente a presença do Espírito. Ele vê o Espírito. Ele ouve o Espírito. Ele capta essa energia. Isso é bom ou é ruim? Aí depende. Aí, como diz lá o pessoal de Minas, aí varia. Pode ser bom, pode ser mal. No nosso dia a dia, a gente sente a presença de Espírito. Eu trabalho à noite. Às vezes eu fico sozinho. Às vezes eu sinto a presença de Espírito no meu local de trabalho. Às vezes eu levo coisa para estudar na minha hora de folga, na hora de janta. Você está lendo o Evangelho na hora de janta, eu sinto a presença de Espírito. Porque lá tem Espírito também. Eu não posso falar, ó, não, aqui é local de trabalho, vai embora. Ele faz se ele quiser. Ele fala, não, vou ficar aqui com você. Você está estudando, eu quero estudar com você. Eu não quero que você aprenda. Não tenho o que fazer. Assim, é na rua, é na nossa casa. Né? Então a gente vê que a mediunidade não está só na casa espírita, está em todos os lugares. E a gente, com o tempo, vamos acostumando com isso. No começo é assustador, né? Quem ouve, quem tem a percepção de sentir a presença, fica com medo. Depois ele vai se acostumando, fala, é apenas um espírito, é mais um. Pronto, e não estranha mais, né? Ah, é minha mãe, é meu pai, meu avô, pode ser meu inimigo, meu amigo, né? E isso eram os profetas. Eles eram médiuns a serviço de Jesus para instruir, para divulgar. Vocês lembram de Moisés? Era um poderoso médium, né? Fazia efeito físico fantástico, né? Fez lá o cajado, era uma cobra, né? Ele recebia a orientação dos espíritos a serviço de Jesus e falava que a água ia virar sangue, né? Falava das pragas que ia vir e vinha, as doenças que ia vir, tudo. Ele estava fazendo o quê? Uma profecia. Ele falou, se você não liberar o povo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E ninguém acreditava. E acontecia. Ele era um profeta, né? Tinha alguns que faziam alguns fenômenos parecidos com o dele, mas os fenômenos mais simples. Mas aqueles fenômenos que aqui entra a parte moral, eles não conseguiam fazer. Certo? Então vamos lá. Tá dando para entender, Jesus? Eu estou indo muito rápido. Então vamos continuar falando aqui dos profetas. Vamos falar aqui dos prodígios que os profetas faziam. Que eu estava falando agora de Moisés. Esses prodígios, esse efeito físico, não é só os bons que faziam. Os falsos profetas e falsos cristos também fazem fenômeno que acaba convencendo e arrastando muita gente, porque eles conhecem as leis espirituais, algumas, não todas, eles conhecem, eles têm a faculdade mediúnica, então eles fazem de um jeito que acaba convencendo. A gente vê na televisão, às vezes eu fico vendo aquilo ali, mas não para, eu fico vendo para me aprender, né? Então eu vejo aquilo ali, os
profetas, então eles passam assim um pano, alguma coisa, as pessoas caem incorporadas, né? Fala, nossa, que poder, né? É mediunidade. Então ele vai, sopra, a pessoa cai todo mundo. É mediunidade, a pessoa que chega ali está perturbada, está com a mediunidade aflorada. Então não é que ele tem um super poder. Aquilo ali é mediunidade. Os bons faz, mas os maus faz. Os maus faz aquilo ali para mostrar que eles têm aqueles poderes. E tem aqueles que também usam a mediunidade da palavra. Da palavra. Tem um líder religioso que eu acompanhava pela televisão há muito tempo. Eu era fã. Ainda sou, né? Mas não tanto. Porque esse homem, ele tem um poder. Ele está sempre na televisão falando, ele tem um poder de te convencer. Ele começa a falar, você está vendo que ele está mentindo. Porque a gente estuda o inferno, sabe vendo que ele está mentindo. Mas você está acreditando porque é o jeito que ele fala. Ele tem um carisma. A palavra dele, ele tem um poder de arrastar as massas. Ele arrasta a massa. Ele é um líder religioso, famoso. Milionário. Então eu falo, gente, como é que consegue fazer isso? Ele tem um poder fora de série, de persuadir, de convencer, e convence todo mundo. A lua que ele espolga, ele começa a falar, todo mundo aplaude. Isso agora, isso acontece de vez em quando. E isso é os falsos profetas. Não é que ele seja um homem super poderoso, mas é carisma, é mediunidade, e convence. São espíritos que conhecem leis e outros que não sabem e fazem alguns fenômenos que os homens desconhecem. Fenômenos esses que os homens também o fazem. Assim conheceremos eles. Falamos da faculdade orgânica. Reconhece-se o verdadeiro profeta por características mais sérias. Aí a gente fala, mas Roberto, se os maus fazem isso, muito parecido com os bons, como é que a gente vai saber quem é o bom e quem é o errado? Se eles têm um poder de convencimento, faz fenômeno extraordinário. É o que Jesus falou lá atrás. Conhece-se a árvore pelo fruto. Eles fazem os mesmos fenômenos, mas eles não são iguais. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore boa não dá frutos ruins. A árvore má não dá frutos bons. Por quê? O falso Cristo, o encarnado, faz coisas terríveis, erradas. Mas tem outros tipos de falsos profetas e falsos cristos que são ainda muito mais perigosos. São mais perigosos. Que só o Espiritismo nos mostra. Que é os falsos cristos e os falsos profetas desencarnados. Aqueles que a gente não vê. Aqueles que a gente não vê. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria muito mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontra não entre os homens, mas entre os desencarnados. Esses são os piores, porque eles podem atacar a nossa alma, como diz Leon Denis, o homem, o orgulho e o egoísmo, quando entra na mente do homem, são duas cobras venenosas, que ali se instala, como se fosse uma praça conquistada, e ali eles depositam as suas crias. Quais são as crias do orgulho e do egoísmo? Vaidade, arrogância, agressividade, a inveja, o ciúme, são crias do orgulho e do egoísmo. E quando entra na mente do homem, diz ele
que é como se fosse uma praça conquistada. E dali é difícil de ser retirado. Pode ver que todos nós temos uns mais, outros menos. Orgulho e egoísmo, não temos? Todos nós temos. Vai. É como se fosse uma praça conquistada. É fácil eliminar esses dois inimigos? É fácil? São terríveis. Amália Rodrigues, no livro Jesus no Mundo, ela diz assim, que o servidor do Evangelho, quando percebe que o orgulho, o egoísmo, a inveja começa a surgir na sua alma, você se esforça para diminuir logo no início, porque depois que se instala, como diz Leon Denis, fica mais difícil. Quando você percebe o sentimento de inveja no local de trabalho, o sentimento de ciúme no seu casamento, o egoísmo dentro de casa, começa a diminuir esse sentimento. Porque ele abre porta para os inimigos invisíveis, os falsos profetas. Você está abrindo porta para eles, sim. E vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E vai piorando. E você vai ficando cada vez mais doente. Doenças da alma. Que eles vão destruir o tesouro do seu coração. O tesouro da sua alma. Guardai os tesouros onde as traças não roem e o ladrão não rouba. Esses inimigos cruéis é capaz de destruir a nossa felicidade. Tirar a nossa maior riqueza, que é a paz e a consciência tranquila. E fazer da sua vida um inferno. Isso que é legal na doutrina espírita. Ela te ensina a construir a tua riqueza de dentro para fora. O Espiritismo fornece, não terminei, né? Aqui, ó. Espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que procuram pela terra, passaram pela terra a erraticidade. São espíritos orgulhosos, falsos sábios, falso Cristo, falso profeta, que deixaram o corpo e estão na erraticidade. Não é que eles foram para a erraticidade, eles estão aqui, mas cometendo erros graves e induzindo outras pessoas ao erro, porque já que eles estão sofrendo, eles querem que outras pessoas também venham a sofrer. A inveja. A inveja. Uma vez eu trabalhava assim em andaime, e eu estava brincando lá no andaime para lá e para cá, e de repente eu senti medo. De repente eu comecei a sentir medo de ficar naquele andaime trabalhando. E à noite eu fui para a casa espírita. Lá um espírito deu a comunicação que ele estava com raiva de mim, estava junto de mim lá no andaime e estava querendo me jogar lá de cima. Por isso eu comecei a sentir medo, pavor, aquele medo, eu quis descer e ficar sentado, fiquei apavorado. E ele disse que ele queria me jogar lá de cima. Mas não aconteceu, porque nós temos os nossos guias e protetores, que nos protegem o tempo todo. Mas a intenção dele era me jogar lá de cima. Eu adoro duas rodas. Eu só ando de moto. Vou trabalhar, volto, para lá e para cá, o tempo todo. Já teve vez de eu ficar com medo de subir na moto. Medo, apavorado, era pra cima, não queria, eu preferia ir a pé com medo. Oi? Pensei que o gato era eu, pô. Fiquei tudo empolgado agora. Ela botou mais igual o gatinho. Realmente, é um gatinho mesmo. É, caramelo. Onde é que eu tava mesmo agora? Exatamente.
Exato. Vocês já sentiram isso? Às vezes vai sair com o carro, ficar com medo, aquela sensação estranha, aquela angústia, e você não sabe de onde que vem. Já, né? Tá vendo? Não. Então, é que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, tem mediunidade, então, né? E eu senti isso. Agora eu já sei o que é. Então já não tenho mais medo. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando o modo pelo quais se reconhece os bons espíritos. Olha só, isso que é legal da doutrina espírita. Ela nos mostra como a gente vai reconhecer os maus espíritos, um falso Cristo, um falso profeta. Ele faz fenômenos, já curou bastante gente. A gente pode ver um exemplo aqui, que eu anotei aqui. Eu não gosto muito de falar desse senhor aqui, porque eu fico triste com o que aconteceu com ele, o João de Deus. Eu não gosto de falar dele, porque a média, enfim, ajudou muita gente, mas teve um fim, né? Não sei se ele está vivo, não sei. Ele trabalhava com o Dr. Fritz, não era isso? Dr. Fritz. Eu também vi um filme do Zé Arigó, que trabalhava com o Dr. Fritz. Não tem um filme, você já viu? O nome do filme é Predestinado. Nossa, filme muito bacana, né? Então a gente viu a diferença de dois médicos que faziam os mesmos trabalhos. Da cura, né? Provar a cirurgia espiritual, né? O João de Deus fez um bom trabalho até um certo ponto. Depois ele se perdeu. Que pode acontecer comigo, com qualquer um. A vaidade, né? De repente chega aqui e fala, nossa, como eu sou palestrante bom, nossa. Eu sou o gato da palestra e tal. Sou bom. E achar que sou um Divaldo. Né? Eu acho que sou o final do Divaldo. Né? E isso é o quê? Isso é vaidade. Isso é orgulho. Né? Então até um certo ponto, o João de Deus ele ajudou. Depois ele se perdeu. E a gente vê que o Zé Arigó totalmente diferente, né? Ele não queria fazer o trabalho de cirurgia. Ele não queria. E o espírito, né? O Dr. Fritz insistindo, e falava para ele, é tua missão. Você não pode deixar essa tua missão, você veio para isso. Ele falou, eu não quero. Mas você precisa fazer esse trabalho. Até que ele acabou aceitando o trabalho. Quando ele gostou do trabalho, estava todo empolgado com o trabalho, o Dr. Fritz falou, não, agora já acabou. Você já cumpriu sua missão, agora você tem que voltar para cá. Não quero voltar, já com 7 filhos. Aí ia ter que deixar a família aqui. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu quero ficar. Ele falou, não, nós não temos mais o que fazer. Você já curou um monte de pessoas, já provou a cirurgia espiritual, já cumprimos a nossa missão. Agora volta para cá. E ele não queria. Eu acho que eu pensava que nem ele. Que tá ruim, mas tá bom, né? Ele falou, mas você vai morrer. Vocês viram esse filme? Então não vou falar, não. Não tem graça, né? Oi? Então, aí o Dr. Fritz fez o filho dele fazer um desenho na escola de como seria a morte do pai. Aí ele ficou sabendo como que ele ia morrer. Ele falou, mas como que vai ser? E o espírito falou, você já sabe. Porque ele já tinha visto o desenho do filho, o desenho que ele foi na escola. Ele falou, você já sabe. E ele tinha um problema de coração. Então, o resto vocês vão ter que ver o filme, é claro. Não vou falar. O nome do filme é Predestinado. Muito bom. Predestinado. Dá passando na Netflix já 2 vezes. Mas deve passar no YouTube, né? Deve estar sempre passando. Então, qual é a diferença do João de Deus e do José Arigó, que faziam o mesmo tipo de trabalho? Que um era humilde e praticava a caridade. Era desprendido das coisas materiais. Era honesto, era correto. E o outro também era, mas depois, quando viu algumas facilidades, acabou se perdendo. O que aconteceu com ele, repito, pode acontecer com qualquer um de nós. A nossa vaidade pode subir lá em cima. Então diz aqui o Evangelho: reconhece-se
a qualidade da árvore pelos seus frutos, ou seja, o resultado dos seus trabalhos. A parte da moralidade, qual é a vida da pessoa, o que ela faz, né? Tem um livro chamado Evangelho de Chico Xavier, escrito por Barcelli. Ele diz assim que Chico era grande na casa espírita e ele era muito maior dentro da casa dele. Isso é difícil, né? Geralmente dentro de casa a gente reclama do café, da comida, do gato quando faz titica e a gente pisa em cima, né? Do cachorro, a gente reclama que está falando alto. E dentro do centro a gente é boa noite, tudo bem, né? A gentileza, é porque o ambiente favorece isso. Mas a gente pode levar isso para nossa casa? Pode. Essa gentileza não pode levar para casa, não? Deve, né? Começa lá. Então, a gente fala que ama a nossa família. Eu acredito que ama mesmo. Mas qual é o lugar mais difícil de praticar caridade? Mas não é as pessoas que vocês mais amam? Não devia ser o mais fácil? Porque lá a gente é o que a gente é, né? Então dentro de casa, por isso que, agora que eu entendi por que fala que a nossa casa, o nosso lar é a nossa primeira escola. Porque ali a gente lava a roupa suja. Ali é um aprendizado 24 horas por dia. A gente aprende como filho, como pai, como mãe, como avó, né? Por isso que a vida tem essa etapa. Eu estou estranhando quando eu cheguei na terceira idade. Nossa, é tão estranho. É tão estranho, as pessoas dão lugar, eu tenho direito, agora eu preciso pagar mais ônibus. Eu falo, nossa, estou estranhando pra caramba isso aí. Mas estou começando a gostar, viu? Tem bastante coisa de graça. Agora está aparecendo as dores, essa parte pula. Dores aqui, dores acolá, meu Deus. Cada vez que vai no médico, o cara vai, seu exame deu isso. Falo, nossa Senhora. É melhor voltar para os 25. Então vamos lá. Oi? 25. Vou voltar para 25. Eu estou com 65. Então é melhor voltar para os 25. Então vamos lá. Como é que a gente vai conhecer os falsos cristos, os falsos profetas? Que as pessoas vão em busca de cura. Em busca de resolver os seus problemas, né? Então, se a pessoa está curando lá em tal lugar, fazendo uma determinada cura, a gente vai. As pessoas vão porque querem curar. Então, como é que tu vai reconhecer se é um falso ou se é um verdadeiro? Então, Jesus diz aqui, uma árvore boa não pode produzir maus frutos. E uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julga-se os espíritos pela qualidade da sua obra. E uma árvore pela qualidade de seus frutos. Se você está com fome, entre um pé de laranja e um pé de pimenta, você vai matar sua fome qual? Na laranja. No lado espiritual a mesma coisa. Você vai observar a pessoa, o médium, ou o pregador, ou o padre, ou o pastor. Ele dá bons frutos, ele dá bons conselhos, ele faz um trabalho bonito social, ele faz um trabalho de caridade, ele está a serviço de Jesus, então você pode confiar. Então, vamos lá. Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são dóceis, é boa. Nada de bom pode sair de um tronco ruim. Nada de bom pode sair de um tronco ruim. Então a gente vê Raul Teixeira e Divaldo Franco, dois oradores fantásticos. A obra que eles fazem dão a eles credibilidade. Escrevem livros, cuidam de criança, cuidam de velhinho,
têm escola, e falam e vivem aquilo que eles falam. Outro dia eu queria fazer palestra, montar uma palestra, e estava inseguro, com medo. Com medo mesmo. Às vezes a gente vai fazer palestra, bate um medo. Sempre dá. Eu estava lendo em casa, agoniado e tal, sobre o que falar, como falar, se tinha errado, se não tinha errado. Eu senti que se aproximou uma entidade masculina, e eu só escutei a voz que disse assim: meu filho, quem vive o amor, fala do amor, nunca erra. Foi o conselho que me deu. Vive o amor, fala do amor, você nunca vai errar. Não tem como errar. Só o amor é capaz de cobrir os nossos pecados. Então, geralmente quando a gente vai fazer a palestra, procura focar mais no amor, que vai errar menos. Vai errar às vezes, vai errar o menos possível. Então vamos lá. São as obras que devemos julgar. Olha o que ele fala aqui. São as obras que devemos julgar. A obra lá do médium, do pastor, do pregador. São as obras deles que devemos julgar. Se aqueles que dizem revestido do poder divino vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuírem no mais alto grau as virtudes que são eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia todos os corações, se suas palavras juntarem seus atos, então podereis dizer: estes são os enviados de Deus. Então a gente vê na televisão alguns profetas que têm um patrimônio de 2 bilhões de reais. 1 bilhão de reais. Que tem jatinho, apartamento em Miami, carros mais baratos, 300, 400 mil reais. A gente tem que meditar sobre isso. Jesus mesmo falou: eu não tenho aonde encostar minha cabeça. Os meus discípulos serão reconhecidos no mundo por muitos se amarem. Não por muitos bens materiais que eles possuírem, mas por muito se amarem. Praticar a caridade, ajudar as pessoas, divulgar o Evangelho de Jesus. É através disso que vamos ser reconhecidos. Por isso que nós reconhecíamos em Chico Xavier um missionário de Cristo. Um dos maiores. A gente reconhece em Divaldo, missionário de Cristo. A gente reconhece Raul Teixeira, Ivone Pereira Franco, Adolfo Bezerra de Menezes, missionário, pelo desprendimento, pela caridade que eles faziam, pelo amor que eles viviam. Então não tem como errar. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Essa é a mensagem que eu tentei passar dos falsos cristos e falsos profetas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor e bondade, agradecidos estamos, Senhor da vida, por ter estendido as suas mãos
a espíritos errantes que ainda somos, que não compreendemos ainda o verdadeiro amor. Obrigado, Senhor, por nos conduzir a esta oficina de trabalho, que é a seara de Jesus, onde, como espíritos enfermos que ainda somos, Tu nos concede trabalhos, que é trabalhando nesta seara, Senhor, que estamos encontrando o lenitivo para as nossas dores, para as nossas aflições. Jesus, médicos de alma, curai as nossas enfermidades. Nos ajudai, Senhor, a eliminar do nosso ser o orgulho, o egoísmo e a vaidade, que nos faz tanto mal. Que nesta noite, Senhor, de bênção e de paz, todos aqueles que se encontram na posição de falsos cristos e falsos profetas possam ser tocado em seus corações, despertar, Senhor, para as verdades divinas. Abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos que se encontram caídos nas sarjetas, nos manicômios, nos asilos. Que nesta noite, de paz, de louvor, de pedir porque somos eternos pedintes, acalma os corações aflitos, Senhor. Que todas as mães que aqui se encontram possam sentir as vibrações suaves da nossa Mãe Santíssima, que reina com Jesus. Conceda a cada uma delas, Senhor, o abraço, o conforto, que elas possam levar para os seus lares essa paz, essa serenidade que invade o nosso ser. E é em teu louvor, mãezinha querida, que te damos a prece, para que todas as mães, unidas nesta corrente de amor e de louvor a ti, possam encontrar a paz, a serenidade, a luz para todas as suas dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai, teu Filho amado, por nós que somos pecadores, agora e na hora da nossa desencarnação. Que assim seja, e graças a Deus.